Bom, senhores, bom dia a todos. Meus cumprimentos à senadora Marta Suplicy, presidente da mesa, em nome de quem cumprimento a todos os outros. Bom, eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais conceitual e depois abordar, eu acho que o tema principal do nosso debate aqui, mas eu acho importante dar um passo atrás e tentar posicionar sobre o que nós estamos falando quando a gente fala de transporte baseado em aplicativo e baseado em tecnologia. Eu trouxe uma pequena apresentação aqui para a gente passar rápido por esses conceitos. Eu acho que, antes de mais nada, é importante dizer que, quando a gente fala de transporte baseado em aplicativo, a gente fala necessariamente de um sistema intermediado, ou seja, de um sistema triangular. E já aí a gente percebe uma diferença muito marcante entre os sistemas tradicionais, que são, em sua essência, sistemas bilaterais, ou seja, onde a contratação se dá diretamente entre o prestador do serviço e o demandante do serviço. Aqui, necessariamente, há de haver essa intermediação alicerçada por tecnologia. Isso ecoa um pouco o que disse o Guilherme anteriormente. Essa intermediação por tecnologia é que é responsável por aliviar um pouco essas assimetrias de informações que nós víamos em sistemas anteriores. E, por óbvio, essa intermediação ela também coloca uma camada extra de tecnologia e segurança no sistema, só que isso não exclui a possibilidade ou um regramento anterior para que tanto demandantes quanto provedores desse serviço eles acessem esse tipo de plataforma. No nosso caso, há um conjunto de regras tanto para usuários quanto para motoristas ingressarem. Os motoristas, é importante acrescentar que todos eles passam por uma rigorosa checagem de antecedentes criminais, eles têm que ter uma observação de que eles exercem atividade remunerada, e eles são obrigados a contratar um seguro que cubra o passageiro e que também cubra despesas médicas, no fim das contas. E isso tudo faz com que a gente tenha uma outra possibilidade ao alcance de nossas mãos, não apenas para a gente dar e condicionar uma alternativa de deslocamento mais eficiente, mais democrática e mais inclusiva para os usuários, mas também uma grande oportunidade de geração de renda para os indivíduos. A gente hoje passa por uma situação um pouco delicada no contexto econômico do país, e essa é uma plataforma, não apenas a Uber. A Uber, enfim, é um exemplo de muitos, mas essas plataformas hoje possibilitam geração de renda para indivíduos de norte a sul do Brasil, como a gente pode ver aqui, tangibilizando algumas pessoas que utilizam a Uber para gerar renda. Alguns dados sobre a Uber no Brasil. Enfim, ainda que seja uma empresa originária dos Estados Unidos, a Uber é registrada e incorporada nos Estados Unidos, ou seja, uma empresa brasileira, que hoje tem 17 milhões de usuários ativos ao redor do país e que está presente em todas as 27 capitais. Hoje, desde 2014, quando a Uber ingressou em julho, agosto aproximadamente, já foram realizadas mais de 530 milhões de viagens e a gente espalhou por região o número de usuários que nós temos, enfim, com um crescimento vertiginoso a cada dia. Eu acho que é importante também para esse debate a gente mencionar que não há esterilidade nessa discussão, que na verdade esse debate já avança no nível local, então nós já temos exemplos de regulamentações em alguns municípios. Essas são as principais que nós temos. São Paulo foi a primeira e foi regulado em maio de 2016. E é importante frisar que a grande parte dessas regulações entenderam esse modelo como um modelo distinto, como um modelo de verdade que introduz uma alternativa no ambiente do transporte urbano, do transporte das cidades, e, por consequência, as regulações entenderam por bem ordenar esse sistema de maneira também distinta, para poder preservar essa flexibilidade e poder preservar esse aspecto democrático de geração de oportunidade de trabalho e renda, de possibilidade de deslocamento a preços mais acessíveis para populações de norte a sul do país. E esse sistema traz uma série de benefícios à mobilidade urbana. Eu quero mencionar dois aqui muito rapidamente. Acho que não apenas é um sistema que contribui para a retirada de carros das ruas, como é um sistema que complementa o sistema de transporte público já existente. Esse aqui é um mapa da cidade de São Paulo desde a entrada da Uber no país, de janeiro de 2015 até janeiro de 2017, e a gente consegue ver o potencial de capilaridade geográfica que esse sistema adquire. O que a gente tem como consequência imediata disso é que a gente consegue prover para usuários e para motoristas duas premissas fundamentais, que é confiabilidade e acessibilidade. Eu, enquanto indivíduo, só vou abrir mão do meu carro particular se eu tiver uma alternativa que me seja tão confiável quanto e tão acessível quanto. E transporte por plataforma, porque dinâmico e porque capilar, consegue prover isso para as cidades. E o segundo ponto é exatamente
o complemento à malha de transporte público. Isso aqui é um outro slide também referente à cidade de São Paulo. E esses tracejados de azul que a gente consegue enxergar são viagens que são iniciadas ou finalizadas em estações de metrô. O que denota, como a gente pode ver, um padrão muito constante, muito sólido nos pontos finais ou nas estações finais, que mostra que as pessoas utilizam também essa ferramenta, nesse caso a Uber, para complementar o deslocamento pelo sistema de trilhos, é o chamado deslocamento em última milha. E o poder público ao redor do mundo e, sobretudo no Brasil, já percebe esse tipo de ferramental lastreado em tecnologia como um ferramental muito útil para a administração e para a gestão pública. Então, desde que a Uber começou a operar no Brasil, já há um sem número de parcerias estabelecidas em nível local como em nível federal. Essas parcerias não apenas elas têm o condão de melhorar o sistema de mobilidade urbana, mas elas também têm o condão de dar um pouco mais, enfim, de beneficiar a sociedade de maneira mais ampla. Eu citaria aqui de maneira muito rápida uma parceria muito recente, ano passado, que vai ser repetida esse ano com o Ministério da Saúde, para poder levar as pessoas para se vacinar, o que a gente chamou de Uber Gotinha, né? Eu não queria finalizar, eu vejo que eu tenho apenas 4 minutos, sem falar um pouco do debate que está posto aqui nessa casa a respeito do projeto de lei, que é um projeto de lei, no fim das contas, que na nossa ótica, ele confunde dois conceitos que estão introduzidos em ordenamento jurídico. Ele tenta caracterizar como público um sistema que é, em essência e em definição, privado. Enfim, a gente produziu essa coluninha para demarcar como essa diferença ela é muito flagrante e que, no fim das contas, não há se confundir, seja por ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto de leis que lastreia e que norteia a existência desse sistema, notadamente a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, ou mesmo a lei que garante e que, enfim, consolida a profissão de taxista de 2011, elas, de maneira muito clara e de maneira muito nítida, elas segmentam e segregam o que é um transporte individual público e o que é um transporte individual privado. E na nossa ótica, ao se confundir e ao se sobrepor os dois, no fim das contas, nem se regula um, nem se regula outro, e o impacto maior que se tem é criar um sistema que vai, por definição, já nascer ineficiente e vai prejudicar a prestação de serviço para os usuários ao largo e vai impedir ou prejudicar que pessoas de norte a sul do Brasil tenham, nesse tipo de plataforma, uma ferramenta de geração de renda. Há alguns exemplos marcantes nesse projeto de lei. O mais marcante deles talvez seja a classificação como veículo de aluguel, que no debate da Câmara acabou sendo justificado como, enfim, a possibilidade de se regular a iniciativa privada, porque, na verdade, a iniciativa privada a gente vê como regulação, enfim, em todos os setores da indústria e da economia brasileira. E na nossa ótica, o que esse debate deveria promover é uma discussão racional de como a gente deve prover, na verdade, regras de acesso, em lugar de simplesmente replicar regras de exercício, para que esse sistema mantenha padrões de qualidade, mantenha padrões de segurança, sem que afete a dinâmica e a eficiência de como ele é prestado nos centros urbanos. E, por fim, eu acho que é importante frisar que essa é uma discussão que, como todos nós aqui sabemos, é bastante controversa e que ela já superou o ambiente legislativo e o ambiente executivo, e ela se situa hoje também no ambiente judiciário, mas há uma tese muito sólida que hoje vem se pacificando em tribunais de primeira e segunda instância, enfim, em todo o país, que já percebe esse sistema como um sistema absolutamente legítimo, como um sistema legitimamente introduzido, como um sistema que é diferente do sistema público e, porquanto, deve ser regulado de forma diferente. E essas leis já têm, enfim, percebido regulações restritivas ou regulações proibitivas como sendo inconstitucionais e vem pugnando e promovendo um debate mais racional, enfim, situando essa discussão no espectro de que não apenas esse sistema legítimo deve ser debatido e deve ser internalizado, mas deve ser internalizado com o mínimo de intervenção possível. E o mínimo de intervenção possível não significa ausência de regras, né? Como ausência de regulamentação não significa a ilicitude desse modelo. O mínimo de intervenção significa regulamentar de maneira um pouco mais racional, provendo, mais uma vez, regramentos de acesso, aliás, regramentos de exercício em lugar de regramentos de acesso. Em lugar de construir barreiras e impedir que trabalhadores, ou que usuários, eles possam acessar esse modelo, na verdade, toda a indicação que vem do judiciário, de alguns órgãos reguladores no Brasil, ela vem determinando que esse regramento seja feito a posteriori com o mínimo de intervenção possível.
Para finalizar, eu gostaria apenas de dizer que, enfim, para nós é um grande prazer participar dessa discussão e participar desse debate. A gente espera que essa discussão ela continue propositiva e racional como tem sido até agora. E a gente espera que, na verdade, esse sistema seja visto como um sistema que ele é benéfico para as cidades, que ele traz muito benefício para a mobilidade urbana e para a geração de emprego, para a geração de trabalho e renda nas cidades. E a gente espera, sobretudo, que perceba-se, ao se perceber esse sistema como um sistema diferente, regulamente esse sistema de uma forma distinta também. Muito obrigado, senadora. Muito obrigada, Daniel Mangabeira. Chamo agora Edmilson Americano, presidente da Abracongás.